Olá, ouvinte do podcast Amplum Biogás. Eu sou Leidiane Verronato Mariani, cofundadora e sócia da Amplum Biogás, juntamente com Vanice Nakano, que também é a host do nosso podcast. Para quem chegou agora, deixa eu te contar que a Amplum Biogás é uma empresa que oferece cursos e consultorias para o mercado de biogás e biometano. Você pode conhecer mais sobre o nosso trabalho em www.amplumbiogas.com.br e também nas redes sociais. Só buscar por @amplumbiogas. Esse podcast foi criado para dialogarmos e aprendermos mais com o setor de biogás e biometano. Por isso, a cada novo episódio, você conhece profissionais incríveis que compartilham seu conhecimento, sua experiência e sua visão sobre esse mercado com tanto potencial para o desenvolvimento sustentável. No episódio de hoje, vamos tratar do tema energia, inovação e descarbonização. E para essa conversa, temos a honra de receber Rodrigo Regis de Almeida Galvão. O Rodrigo é pernambucano, engenheiro eletricista, especialista em gestão da inovação empresarial, mestre em engenharia de sistemas e doutor em economia. Possui ampla experiência em gestão, transição energética e investimentos. Atua nos setores de agronegócio, energia, transição energética, inovação e investidor em ecossistemas de startups. Com experiência em projetos de inovação com ênfase no setor de energia, acumulou cargos de diretoria e presidência no Centro Internacional de Energias Renováveis e Biogás, o CI Biogás, e no Parque Tecnológico Itaipu, foi diretor de inovação e negócios. Atualmente é conselheiro no Centro de Excelência em Energia do Acre, o E-Amazônia, e é diretor de Energia e Inovação na Álvares e Marçal. Na Álvares e Marçal, Rodrigo Regis lidera o projeto BizHub Energy, no qual o objetivo é desenvolver produtos e soluções para o desenvolvimento do mercado de energia no Brasil. Rodrigo trabalha diretamente com o Plano de Desenvolvimento de Hidrogênio Renovável e do Biogás e Biometano no estado do Paraná, atuando em parceria com a Secretaria de Planejamento do Estado. Regis, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma honra ter você aqui, né? Já trabalhamos anos juntos e agora tá podendo bater esse papo contigo, vai ser ótimo. Bom dia, Leidiane. Bom dia aos ouvintes aí do podcast da Amplo Biogás. Para mim é uma honra estar aqui com vocês para falar um pouco sobre pensamentos, sobre o que a gente vem desenvolvendo, sobre alguns valores que são importantes a gente não esquecer, né? Para quem está atuando tanto no setor público como no setor privado, quando a gente fala de energia, que é o maior setor da economia do mundo, né? Assim, se você pega o segundo setor da economia do mundo é 2 ou 3 vezes menor do que o setor da energia, então é um setor que emprega bastante e tem bastante relevância na transformação do mundo e na vida das pessoas. Então, vai ser bacana a gente falar sobre várias coisas aqui. Com certeza. E antes de começar, a gente tem uns recados importantes. Está nos ouvindo pelo YouTube? Deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ou está no Spotify? Então classifique a gente com 5 estrelinhas e siga nosso perfil. Tudo isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas e avisa você quando novos episódios forem lançados. E mais um último pedido. Gostou do podcast? Recomende este episódio para outras pessoas que vão se interessar. Uma boa indicação é sempre bem-vinda, né? Então vamos começar, Regis. Antes da gente falar do trabalho, conte pra gente um pouquinho de quem é Rodrigo Regis, além do mundo profissional. De que cidade que você é, aonde você está morando atualmente, ou conte pra gente algum hobby, uma curiosidade, enfim. Conte pra gente um pouquinho desse Regis além do Regis executivo. Eu sou pernambucano, como você já falou, né? E Uhum. como pernambucano, eu sou sertanejo, então do sertão de Pernambuco. Vivi, presenciei algumas coisas, né, na década de 90 em Pernambuco e nessa minha vida que acho que me moldou com alguns valores, né? E hoje assim, os valores que eu levo sempre na minha vida profissional e na minha vida pessoal é que a razão de eu estar nesse mundo aqui é para pelo menos uma pessoa respirar melhor porque existiu. Então, para mim essa é a definição de sucesso e acho que essa é a missão que a gente veio fazer aqui na Terra. Então, além dessa missão e desse propósito que eu tenho, eu gosto de mesclar muito bem, assim. Então, eu sou pai do Benjamin, meu filho é especial, ele é autista, né? Tem 5 anos, é uma figura. E além disso, eu adoro praticar esporte, né? Então, além de tocar violão,
Uma vez eu estava falando isso para um amigo meu fez: "Cara, você faz tudo, né, cara? Você é atleta, você dá aula, você fez doutorado, você está no setor profissional, você é vendedor e ainda você toca violão e tudo". Eu fiz: "É, cara, a E gente é ainda feito é de pai, pato né? E ainda é pai, né? e ainda é pai, tá". Então tem todo de tudo um pouco na vida, mas sem esquecer os nossos propósitos e valores, né, isso é muito Ótimo. importante. E que durante a nossa carreira, né, durante a nossa vida, tem momentos que a gente fica tão submerso nas atividades profissionais e dos desafios que a gente está vivendo naquele momento, que às vezes a gente esquece. E aí é muito bom a gente ter algo que consiga Aham. resgatar esses valores para a gente não esquecer. Se deixar, a gente é sequestrado, né, pelo momento, pelos interesses do que a gente está vivendo naquele momento, das empresas que a gente está trabalhando naquele momento, e por isso é bem importante nessa eu te admiro muito, né, os ouvintes, a gente já trabalhou juntos, Regis foi meu gerente, foi meu diretor, sou muito grata a ele, e sempre admirei muito essa conexão com a sua origem, né, a tua, né, de ser pernambucano, de ser do sertão, e essa conexão com a tua história, acho que é bem importante essa manter, né, essa tua origem e a tua história te dá um norte, né, Uhum. bem É, sem importante. dúvida, sim. Mas obrigada por compartilhar esse momento, essa um pouco da tua vida comigo e com os nossos ouvintes. Então, Regis, eu li teu currículo já, mas eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para o nosso ouvinte qual que está sendo a tua atuação profissionalmente, né? Já li currículo, a gente já soube do Benjamin, do esporte, e agora o que você está fazendo atualmente? Qual é o teu trabalho hoje em dia? Leide, tem uma boa pergunta que você está fazendo e, bem, já quando você leu, todo mundo já viu, né? Eu fui presidente do CI Biogás durante 7 anos, passei 4 anos como diretor do Parque Tecnológico Itaipu, na área de diretoria, inovação e negócios. Tem um curso que eu fiz há uns 8 anos atrás, que me mudou, que resgatou meus valores, assim, de que é gestor e tal. De lá para cá, o que eu faço é a mesma coisa, Liz. Só muda a empresa que eu tô. Então, eu tenho um propósito, né? Como eu já falei, o meu propósito é contribuir. Eu até escrevi sobre isso no meu LinkedIn, qual o seu sonho, né? E o meu sonho é contribuir para o desenvolvimento produtivo, de uma cadeia produtiva tecnológica nacional para o setor de energia, para que a gente consiga, a partir da tecnologia e desse setor produtivo, fortalecer novamente a nossa indústria de transformação, gerar emprego, renda, desenvolvimento para o nosso país. Eu acho que a gente tem muito capital humano e tecnológico que a gente não aproveita bem e a gente fica replicando ou comprando tecnologias externas. Então, o meu papel é, através dos negócios, a gente conseguir contribuir para o desenvolvimento efetivo. Eu acho que foi isso que eu fiz e é isso que eu estou fazendo hoje. Hoje eu estou na Álvares e Marçal como diretor de energia e inovação. A Álvares Marçal é uma empresa de consultoria americana, está entre as 10 maiores consultorias do mundo. No Brasil, acho que está a quarta maior consultoria do mundo. A gente atua em várias frentes, desde infraestrutura, que é uma área bem robusta, que trabalha com business strategy, enfim, trabalha na estruturação, no suporte a leilões de energia e etc. Tem essa área de inovação, que é a área que eu estou. Nessa área de inovação, a gente tem tanto inovação como tecnologia, algumas tecnologias que são nossas, então, trabalhando nesse modelo de consultoria 3.0, a nova onda de consultoria, onde são consultoria através de plataformas. Mas o meu objetivo, assim, até quando eu fui entrar na Álvares, a pessoa que me levou para a Álvares se chama Camisasca, e eu apresentei um projeto para o Camisasca. Eu fiz assim, ó, meu projeto é esse aqui, ó. Então, o setor elétrico está passando por uma grande transformação, o mercado livre, vai ter muita oportunidade, a gente tem oportunidade a inovação vai ter um novo papel com o reposicionamento da ANEEL, e eu vejo isso uma nova oportunidade uma grande oportunidade da gente impulsionar o setor de uma cadeia produtiva tecnológica de energia, e é isso que eu quero fazer, né? É isso que eu queria fazer dentro da consultoria para trabalhar de maneira mais transversal. E aí sim, um ponto também que é muito interessante, que assim, antes até de eu sair do Parque Tecnológico, eu tinha contratado uma empresa para repensar a minha carreira, repensar a minha vida, até um papel meio psicológico, assim, porque Uau, eu já que fazia 12 anos legal. que eu estava em Foz, né? Aham. Então, quando eu estava 12 anos aqui, eu falei assim, cara, eu vou sair daqui para onde, fazer o quê, qual vai ser o meu desafio e tal. E aí eu contratei uma empresa até do Rio Grande do Sul para me ajudar nisso, assim, eu fiz, cara, me ajuda a pensar a minha vida, o que é que eu vou fazer sem perder meu norte, né?
Isso para mim é muito importante, assim, porque a partir do momento que o teu foco, eu já passei por isso na minha vida, assim, se o teu foco for agradar terceiros, ou o teu foco for só ganhar dinheiro, em algum momento você vai, pelo menos Uhum. assim, eu Já se vou eu vou conhece, né? falhar, já não vai dar certo, porque, beleza, é aquele negócio, pô, você ganhou dinheiro, beleza, ganhou dinheiro, e agora? Qual o próximo? "Ah, vou ganhar mais dinheiro". Cara, isso não me dá tesão, sabe. Uhum. O dinheiro é importante, obviamente, mas não é só isso que move a pessoa. Entendi. Uau! Que interessante essa tua reestruturação, essa tua, né, o direcionamento, e agora está na Álvares Marçal trabalhando com inovação, energia, então vamos conversar. Você falou bastante já a palavra inovação e eu queria, para a gente, para o ouvinte entender, colocar todo mundo na mesma página, né, e a gente, o ouvinte, entender o alcance da palavra inovação. É uma tecnologia, inovação é uma invenção, inovação, qual é da palavra inovação? Tenta explicar para a gente de maneira muito simples o que que é inovação. Inovação é uma ferramenta. Muito boa a tua pergunta, Leite, porque assim, se você chega em qualquer empresa, em qualquer local, vai falar sobre inovação, todo mundo vai ter uma definição diferente de inovação, vai pensar que inovação tem que ser uma inovação tecnológica, e papapá e tal. E, cara, inovação, na verdade, é o seguinte, toda empresa ela tem um objetivo, ela tem metas de diversificação de receita, diversificação de produtos, otimização de processos, seja o que for. E aí você tem várias formas de você fazer isso. A inovação é uma ferramenta de como você são ferramentas que você aplica dentro de uma organização para você conseguir atingir teu objetivo. Simplesmente isso, sim. E esse objetivo está diretamente ligado a gerar melhores resultados, receita e agregar valor na empresa. Então, a inovação, ela é uma ferramenta. A inovação não é fim, tá? A inovação é uma ferramenta, ela é um meio para se chegar em alguma coisa, sabe? E aí ela pode ser qualquer coisa, pode ser um aprimoramento de processo, pode ser uma reorganização da empresa, pode ser a forma de tu atuar. Vou atuar em times, em squads Uhum, para fazer isso. Eu vou usar uma ferramenta de. Eu vou trabalhar com teses de inovação, estruturação de teses de uhum, inovação e trabalhar uma estratégia de inovação. E aí, geralmente, quando você vai trabalhar uma tese de inovação, uma estratégia de inovação, tu tem que ter uma estratégia da empresa muito bem definida. E aí tem ferramentas que a gente usa na inovação. Tem uhum. até um modelo de Canvas, tipo um Canvas de estratégia de inovação, que ajuda você na definição de teses e portfólios para atingir seus objetivos. Mas, resumindo, inovação é Perfeito. uma ferramenta, tá? Interessante essa definição. E aí, partindo disso, qual que é a conexão de inovação e energia? O que que você considera na essência que conecta, ou por que que, né, você já comentou um pouco das mudanças do setor elétrico, então por que que inovação, considerando que é uma ferramenta, é essencial para o setor energético? Leide, assim, ó, eu vou contar algumas histórias assim que para Pode mim são contar, ótimo. importantes, né? Primeira coisa, né? A gente é de uma geração. Bem, os meus pais, os seus pais são de uma geração onde se respeitava muito o cargo, hierarquia e etc, né? Nós somos de uma geração que se eu quisesse assistir Super-Homem ou He-Man, era 10 horas da manhã na Globo, na TV Colosso, e que se a gente chegasse 10h15, você não assistia mais o Superman ou Exatamente. o He-Man. Só no Um dia abraço. seguinte. Não tinha choro, nem vela, não tinha. Ah, eu gosto de Cavaleiro Zodíaco. Cavaleiro Zodíaco era na TV Manchete, 5 horas da tarde. Você chegou 5h30, meu irmão, só amanhã. Perdeu o episódio Uhum, do dia. Não viu Saint Seiya nem Shiryu fazendo nada. Mas, enfim, essa é a nossa geração, né? Então, é a geração que ainda uhum, respeita o cargo, pode não gostar do cara, pô, eu não gosto daquele cara naquela função, mas ele é o diretor, eu vou respeitar esse cara. Bem, o mundo vem evoluindo, a geração vem mudando. Hoje, o meu filho, ele escolhe o que ele quer assistir a hora que ele quer. uhum, Não? Então, assim, naturalmente você vê um empoderamento das pessoas. A gente começa a ver esse movimento e fala assim, pô, isso aqui é legal. Essas pessoas que hoje ocupando cargos, se você olha hoje, por exemplo, os diretores das agências, são diretores que estão mais ou menos na nossa faixa de idade e tal, então que já tem uma concepção de empoderamento do consumidor de uma maneira diferente. O que é que eu quero dizer com isso, cara? O que eu quero dizer com isso é que aquele modelo de fazer gestão, de planejar o futuro baseado no passado, da década de 80, 90, e que algumas empresas ainda mantêm esse modelo,
no setor de energia chegou ao fim. Assim, ele vai acabar ali na frente. Não tem saída. Por quê? Porque as pessoas estão mais empoderadas. E assim, o que foi a geração distribuída no Brasil? E quanto foi de oportunidade perdidas pelas empresas de geração, ou até as empresas de telecom, que têm uma grande capilaridade, podia ter entrado em geração distribuída de mais forte, Verdade. perderam essa oportunidade. Você hoje tem, por exemplo, a Oi tem uma capilaridade de atuação em campo gigantesca, que agora que se atentou para geração distribuída, né? Então, assim, Que poderia, agora, só para explicar para o ouvinte, que poderia, além de vender linha telefônica, celular, poderia também estar vendendo, enfim, intermediando esse processo da questão da energia elétrica em geração distribuída. exatamente. E aí o modelo de energia é aquele modelo de vender quilowatt-hora, potência, tal, e cara, isso Uhum. está chegando ao fim, né? Até porque, na minha visão, assim, se a gente fala de uma reindustrialização verde, sustentável no Brasil, nós temos que pensar diferente os modelos de negócio relacionados à energia e como isso entra no jogo. Voltando à tua pergunta lá, eu vejo, primeira coisa, as pessoas estão mudando, a forma que o mundo quer respostas, o empoderamento das pessoas, a vontade de escolher quem quer, quem não quer, isso influencia no setor e na economia como um todo. E a gente vai vivenciar isso no Mercado Livre, que vai ser uma coisa bem legal de se ver em 2028, todo o mercado Vai estando ser livre, como é que vai interessante, ser né? isso. Demorou até. Então, esse é um primeiro aspecto que eu colocaria, que seria o aspecto das pessoas, do mundo, do empoderamento, do olhar mais verde. Né? Hoje, uma criança, quando você joga um papel no chão, ele fala: ô pai, peraí, isso aqui não é para jogar no chão. Na minha época, ninguém falava isso, né? Quando a gente tinha 5 anos de idade. Ninguém se preocupava em salvar o planeta, tal. Cara, não tinha essa preocupação, sabe? Não tinha. Hoje a gente Uhum. tem essa preocupação. Então, isso influencia. Isso influencia, por exemplo, eu faço questão de não usar combustível fóssil no meu carro, eu só uso etanol. Pô, eu tenho um carro grande, eu uso só etanol e tal. E é uma cultura minha, assim, cara, eu uso só etanol. Ah, mas não rende menos no teu carro. E tem outro ponto. Cara, Você mora em Foz do quando? Iguaçu, certo? Aí Uhum. é mais caro, não vale a pena financeiramente o etanol, porque tem regiões Não, do não Brasil vale a que vale, pena. não vale aí, né? Você tá pagando Não, não mais. vale a pena. E eu podia até abastecer nos países vizinhos aqui, que seria mais barato com gasolina. Você paga e Mas você assim, compra não, etanol. Legal. é meu perfil, assim, Princípio. sabe? Outro ponto que a gente tem que ter, além dessa mudança da sociedade, que a sociedade evolui, e aí tem um livro que para mim é bem interessante, assim, sobre as organizações, chama-se Reinventando as Organizações. Ah, Esse livro ele é bem interessante, que ele mostra sobre a evolução, como a evolução da sociedade e das pessoas como um todo influenciam na evolução das organizações. Então, isso é um ponto. Esse livro é bem interessante, uma leitura uhum, assim para quem está como um líder de empresa, né? E a inovação no setor da energia ela é importante para reinventar o próprio setor, né? Nós estamos dentro de um setor conservador, um setor que ainda uhum, atua no modelos assim de concessão e tem uma história que quem me contou, eu vou replicar uma história que eu achei fantástica, quem me contou foi o Saxida, a gente estava uhum, jantando, foi ex-ministro de Minas e Energia, uhum. e ele me contou uma história que ficou na minha cabeça e ali eu não esqueci mais. Ele falou o seguinte: olha, Rodrigo, o setor de energia como hoje, como está hoje no Brasil, ele é mais ou menos como fosse a antiga União Soviética. Então, você tem uma ordem central que determina para distribuidoras e para geradoras quanto você tem que gerar, se você tem que gerar mais, se você tem que gerar menos e tal. Isso tudo está meio controlado pelo Estado, né? E beleza, isso funcionou muito bem, isso está ótimo. Então, não, na antiga União Soviética é mais ou menos assim. Eu sou o Estado, a Lady tem uma padaria, a Maria tem outra padaria. Eu falei assim: a Lady, você vai produzir 500 pães, a Maria vai produzir 400. A Lady, quem vai comprar de você é A, B, C, D. Quem vai comprar da Maria vai ser A linha, B linha, C linha, D linha. Ok. E aí, de repente, a União Soviética acabou e a Leidiane fala assim: meu Deus, quantos pães eu vou ter que produzir agora? Para quem eu vou vender? Quem é que vai comprar de Aham. mim? E se sobrar pão? É mais ou menos isso que vai acontecer no setor de energia com a abertura do Mercado Livre, né? Uau. Então, isso vai ser interessante. Essa abertura, o mercado ele vai se organizar, mas parem para pensar a quantidade de oportunidade que isso vai gerar.
Isso vai gerar uma quantidade de Depende, né? Eu oportunidade. já estava pensando em o risco. Aí você já vê oportunidade, né? Interessante isso. Mas é isso, onde tem risco, tem oportunidade. Qual o nosso papel, quem trabalha com negócios? É, como é que eu mitigo esses riscos? Uhum. Né? Como é que eu amplio, como é que eu transformo esses riscos aí em oportunidades? Oportunidade. E aí a inovação é importante para isso. Eu estava até comentando esses dias com um amigo meu que eu vi uma chargezinha assim, que eu achei bem bacana, que é um dono de uma empresa falando assim, cara, nós temos que fazer uma coisa diferente, do jeito que está aqui não está legal. Pô, me tragam ideias. E aí o cara chega assim, os caras vão, passam um tempo voltando e traz um monte de ideias e tal. O cara fica olhando assim, poxa, legal, mas não tem risco, meu amigo. Se tu não quiser inovar, se tu não quiser sair, tu Uhum. vai quebrar. O risco é Eu, ficar, eu, né? eu vou até dar um exemplo assim de uma situação que eu passei interessante. Hoje você está vendo o movimento das grandes empresas de óleo e gás, distribuidoras de combustíveis, Uhum. caminhando para trabalhar essa linha de olhando essa transição energética de uma maneira, Vamos né? falar disso já Tá todo já. mundo olhando isso, Uhum. todo mundo olhando isso. E aí, eu estava conversando com uma empresa e a gente estava discutindo oportunidade de diversificação de receita, olhando esse novo momento que o setor está passando, né? E é impressionante, assim, como o cara tá vendo que a coisa está acontecendo, meu irmão, os concorrentes já estão na frente, o cara fatura muita grana e se amarra para investir em algumas coisas assim. Uhum. Eu sei o futuro, assim, a gente não precisa ser mãe de Iná, né? Acho que os ouvintes aí antigos não vão nem saber quem é Dependendo da mãe de Iná. idade, né? Não precisa saber, não precisa ser uma mãe de Iná, mas, cara, é inevitável, assim, se você não fizer esse movimento, você Vai vai ficar para trás. se Vai. E, estribuchar ali na frente. e é isso que eu ia te perguntar, então, nesse sentido, você falou a conexão de inovação com o setor de energia, você trouxe um ponto que é pessoas, uma sociedade trabalhando, operando de forma diferente, questões geracionais, evolução em si, e tem o ponto da descarbonização, da transição energética que a gente está passando, que eu queria falar um pouquinho mais contigo sobre isso, né? A necessidade que a gente tem de inovar para isso, para nós reduzir emissões de carbono, porque, né, temos uma emergência climática aí chegando, né, mudanças climáticas vindo, temperatura da atmosfera aumentando. Então, você considera que é essencial inovação no setor de energia para a descarbonização, conectando o tema do nosso episódio, trazendo a Uhum. descarbonização, você acha que é uma alavanca para inovar no mercado de energia? Ou, ou não é uma alavanca, é quase que um empurrão? Ô, Leide, uma... Eu estava conversando com um amigo meu, pô, um grande amigo meu da Aham. HK, assim, e essa expressão é dele, do Ansgar, e eu concordei Ah, o com ele, ANS. assim, que ele Aham. falou. Ele falou assim, a gente estava num ambiente bem agradável no Rio de Janeiro, assim, discutindo sobre isso. Ele falou assim, Rodrigo, a gente não pode falar de descarbonização, a gente tem que falar de desfossilização, fósseis, Fossilização. desfossilização. Uhum. E eu falei assim, cara, não é que você tem razão, cara, porque o carbono é importante para a vida das pessoas, né? E a gente falar de descarbonização é como o carbono A fosse algo gente ruim. O carbono coloca não é tudo no ruim. mesmo pacote, né? E tem o carbono E que quando é você fala essencial. de. E quando você fala assim, não, peraí, chega, vamos trabalhar desfossorização, eu estou falando de combustíveis fósseis. Eu fiz, pô, eu gostei da tua pegada, dessa ideia e tal. Mas sem dúvida, assim, ó, eu vou trazer um dado aqui que para mim é muito interessante. O último relatório da a KPMG geralmente faz um estudo, que é concorrente da gente, mas a KPMG faz um estudo com entrevistas com os principais CEOs do setor de energia do mundo e América Latina, perguntando para eles assim, quais os principais desafios que você tem para o crescimento do setor de energia como um todo. Um dado que foi muito interessante foi que, primeiro ponto, a preocupação da maioria dos CEOs é cibersegurança. Isso é um ponto realmente Realmente muito importante. crítico, né? Quando a gente fala de digitalização do setor, tal, então a cibersegurança é um tema muito crítico. O segundo tema que foi colocado na mesa, ele é tecnologias disruptivas.
O que é que tecnologias disruptivas está ligado? Está ligado exatamente às tecnologias ligado à sustentabilidade, renováveis e etcétera. Então, assim, eles, colocam, como segunda preocupação esse tema. O terceiro tema, que para mim é um tema que, cara, eu pensei que a gente ia parar de se preocupar com isso, mas eu estou muito preocupado com isso, são as cadeias de suprimentos, porque a gente tem as cadeias de suprimentos, hoje a gente está no mundo globalizado, Uhum. a gente, pô, ainda está no meio da guerra Rússia e Ucrânia e começa outra guerra no Oriente, a gente não sabe onde Muito isso para, triste. né? Uhum. É muito triste tudo isso, e que isso acaba afetando de uma maneira geral as cadeias de suprimentos, né? Uhum. Inseguranças e etc. na economia, isso é muito ruim. A gente ainda, em pleno século, né, 21, aí a gente, com tudo que a gente já passou, ainda tem momentos de barbáries, assim, isso é triste. Mas, assim, esse é um ponto que talvez volte com força no relatório do ano que vem. Uhum. E outro ponto que, Leide, que era muito, que eles colocaram assim interessante, é o de ESG. Então, assim, Aham. em 21 fizeram vários investimentos em ESG, em 22 diminuíram. Por quê? Quais são as métricas que eu consigo realmente dar retorno ao meu acionista? Como é que eu olho isso? Mas quando você soma tecnologias disruptivas com ESG, ele passa a cibersegurança, né? Então, assim, Aham. esse tema de sustentabilidade, de tecnologias, de como os modelos de negócio, de como fazer isso dar certo, ele passa por inovação. Então, vou dar um exemplo. Armazenamento de energia. Tu tem dúvidas que a gente vai precisar de armazenamento de energia no Brasil? Eu não tenho Não, dúvidas. com certeza, a gente acho que já está precisando, né, de É, armazenamento além da hidrelétrica, além do por gás exemplo, armazenado. sistemas BESS, que é o Battery Energy Storage System. Então, o BESS ele vai ser uma realidade no Brasil. Não Uhum. sei se vai ser ano que vem, daqui a 2 anos. A gente já vê nos Estados Unidos, China, Chile, com modelos de negócio que já estão muito avançados nesse sentido. A China, como sempre, produz 70% das baterias do mundo. É a terceira maior reserva de lítio, está na China, mas as maiores reservas de lítio estão aqui na América. Então, assim, se você olha, tipo, o sistema de armazenamento de energia vai ser uma tendência no mundo. Uhum. É, nós no Brasil precisamos dominar esse negócio. Então, assim, a gente tem hoje empresas no Brasil que são fortes nesse segmento, empresas que podem desenvolver tecnologias. Hoje a gente está trabalhando muito com a importação de tecnologia, mas como é que a gente, como Brasil, consegue desenvolver essa cadeia produtiva tecnológica nacional Uhum. e dominar esse tema de armazenamento de energia? Então, assim, esse é um tema que vai, inevitavelmente, ele vai acontecer, mas para isso a gente tem que quebrar a gente tem alguns desafios do ponto de vista de preços, modelos de negócio e regulatórios. Então, por exemplo, serviços ancilares. Cara, eu tenho que resolver essa questão dos serviços ancilares, assim, isso tem que ser remunerado, né? Esse é uma briga, inclusive, do biogás, né? O Uhum. biogás, ele De tem valorizar os atributos de algumas cada energético, né, de cada de fonte. cada energético. Então, esse é um tema que olha assim, tipo, quando a gente pensa em inovação e na transformação do setor, armazenamento de energia faz parte disso. Então, assim, se você olha outro dado muito interessante do relatório do SEBRE, lá de transição energética, tu vais ver que a biomassa ela vai ser a grande responsável da transição energética no Brasil e no mundo. Então a biomassa ela vai começar a ter uma participação cada vez maior nesse segmento, e aí eu preciso dominar as rotas tecnológicas da biomassa. Uma das, por exemplo, discussão que eu tenho bastante no Brasil é hidrogênio. Ah, produção de hidrogênio. Aí todo mundo fala de hidrogênio verde para pegar hidrogênio da eletrólise. Eletrólise, aham. Tá, beleza. Eu não tenho nada contra a eletrólise, mas vem cá, quem domina a rota do hidrogênio através da biomassa? De todas as rotas e possibilidades da biomassa. Nós temos que, se a gente pensa em como país, em soberania Uhum. e como inovação, é como a gente usa as ferramentas de inovação baseado nos dados que eu tenho para eu contribuir efetivamente para o desenvolvimento de uma cadeia tecnológica produtiva, né, nacional. E a inovação tem um papel importante de ajudar as empresas, né, nesses modelos de design thinking, de pensar novos modelos de negócios, novas soluções tecnológicas. Eu acho que a ANEEL tem tido um papel fundamental nessa nova 1045, que é a nova norma de P&D da ANEEL, do PDI, que agora é o plano quinquenal, que vai olhar portfólio e que está exigindo retorno dos investimentos,
está avaliando os projetos que tiver recursos externos contam mais, TRL acima de 6, né, de 6 para cima, e tem que estar alinhado aos temas estratégicos da ANEEL. Então, cara, Então, eu a acho que ANEEL o deu momento é uma esse. renovada no seu programa de P&D e tá muito mais. Você acha que está muito mais adequado às demandas que hoje a gente vem vivendo no setor de Mas sem energia, dúvida descarbonização? nenhuma, Legal. vai ser uma confusão, sabe? Porque assim, a ICT não está preparada para esse momento, não está preparada. Elas não estão, a ICT e a universidade não está preparada de dialogar com o mercado. Não Aham. todos, mas a gente E o sabe, mercado também eu acho que é de ambos os lados, né? O diálogo às vezes é o difícil, porque são mercado não tem realidades muito paciência. diferentes. Pois é, o mercado não tem paciência. E agora Tem o que, que o Anel está vai falando é ter o que ter, seguinte: olha, o se produto tem que estar vire, no mercado, conversem, né? né? Conversem, o produto tem que estar no mercado, tem que ser TRL6. É o seguinte, se não vai ser ICT, eu vou pegar uma startup, que a startup já está preparada para esse momento. A Uhum, startup é um ser ou um ente que é um pouco, que é isso, é o mercado e a academia. uhum, A startup ela meio que tem esse espírito da inovação, do conhecimento da uhum. academia e tal, e ela tem aquela Já pressa está de mais se pagar conectada com a rápido, empresa. né? Legal. Então assim, a ANEEL está estimulando nesse sentido o uso de startups dentro de suas ações. Se você observar com carinho, você já vai ver que 4 empresas, Auren, Copel, acho que é EDP e Energisa, não me lembro Uhum, agora, para não falhar, uhum. mas essas 4 empresas já criaram seus VCs, Seus o seus quê? Ventures Capitals, Ah, VCs, ok. seus Ventures Capitals para investir em startups. A gente vê agora tudo que é programa de inovação dentro das startups, isso para mim é uma preocupação, tá? Porque a gente cria vamos, quando a gente pensa em inovação, aí o cara assim, Leida, o cara pensar em inovação do setor elétrico, parece que o cara está jogando golfe, ou jogando, eu vou botar uma sinuca para não parecer que os caras estão jogando ali no final de semana comendo churrasco. Agora, bicho, eu fiz um hackathon lá na minha empresa, foi animal, muitas ideias e tal. O cara volta assim, ó, gente, Vou fazer o hackathon. amanhã vamos fazer um hackathon. Ó, vamos Como uma agora estratégia fazer uma. isolada, né? Cara, e não é assim. Você tem as ondas de inovação, você tem que ter maturidade dentro da empresa, você tem que ter cultura de inovação. As empresas não sabem nem se relacionar com startup ainda. E já está pensando, nós vamos fazer aqui um programa de inovação e tal. Não vai dar certo. E aí Vai cria dar aquela errado. cultura da descrença, né? Fica Aí não dá o certo, não trauma. funciona bem, a gente já fez isso e não deu Nunca certo. deu Claro, não tinha certo. cultura, né? E assim, eu vejo esses movimentos assim, eu só lembro uma músicazinha na cabeça, assim, né? Vai dar merda. Vai, cara, vai dar errado, não Ou tem o que seja, fazer. tem que ser um processo de longo prazo. Tem que começar a Tem que, estratégia pensado. tem que trabalhar a cultura. Não adianta uma empresa chegar, se eu vou criar um venture capital de investir em startups. Se não sabe se relacionar, se nunca contratou uma startup antes, você tem que trabalhar isso dentro da organização. E a startup, ela é uma coisa, assim, na minha visão, assim, venture builder. Pô, venture builder, a empresa tem que estar muito madura para criar uma venture builder. Uhum. Porque a venture builder é uma spin-off, é a empresa já pensar como startup, né? Eu já cometi esse erro no passado, eu cometi Uhum. esse erro de querer criar uma spin-off sem estar preparado para esse momento, né? Então, é, então minha visão assim, a inovação ela vai ser muito importante por tudo essas quantidade de Sim. modificações que a gente está tendo no setor, abertura do mercado, descarbonização, transição energética, a biomassa vai ter um Bioeconomia, papel biomassa. importante, Uhum. economias, guerras no mundo, tá? Então assim, a inovação ela vem como ferramenta para a gente conseguir fazer as coisas de Ótimo. maneira mais ágeis e etc, para fazer as coisas Super rodarem. claro. Não, super claro. E aí eu queria trazer um ponto quando você fala a gente fala em energia e às vezes a gente acaba se focando em energia elétrica, às vezes a gente está falando mais de combustível e a gente vê no Brasil o setor de energia elétrica focando então em descarbonização, desfossilização, bioeconomia, nessa parte do ESG da nossa conversa de inovação. O setor de energia elétrica do Brasil ele é bastante renovável, né? A matriz é bastante renovável comparando a outros países, apesar de que sempre está ali no risco de, dependendo a seca, enfim, regime hídrico, isso pode ser afetado. Mas quando a gente fala do setor energético como um todo, que inclui combustíveis,
a gente passa a não ter uma matriz tão renovável no Brasil, né, quanto a gente acha. A gente às vezes tem essa impressão, ó, quem não trabalha no setor energético, população em geral, a gente usa muito, se fala muito da energia elétrica renovável, hidrelétrica, mas a gente esquece o quanto a gente usa fontes renováveis para transporte pesado, para veículos leves, em frotas, enfim. Uhum, Aviação, transporte de cabotagem, navios, enfim. Então, como que você vê a demanda por substituição de combustíveis? Então, quando a gente fala de combustível em si, na questão de petróleo, gás, nessa jornada de descarbonização. Eu sei que o teu contato é muito mais forte com elétrica, né? Você vem desse setor de elétrica, mas os dados indicam que a gente precisa, para cumprir nossas metas de redução de emissões de carbono, a gente precisa passar a usar menos fósseis. E isso passa pelo setor de transporte fortemente e de energia em geral. Então, como você vê uhum. esse ponto? E aí eu já vou dar a dica, porque você falou muito de bioeconomia. Tem conexão com bioeconomia, com biomassa, com usar essa fonte que a gente tem, que são, quando você fala em biomassa, é soja, é etanol, cana, é nessa linha, né? O biogás, resíduos. Então, tenta, depois de eu te jogar tudo isso, agora tenta conectar isso, falar um pouco para a gente essa questão de descarbonização ligada a combustíveis. Tá. Leide, assim, tem duas coisas. Eu estava num debate essa semana, eu falei assim, se eu não sou provocativo, eu não sou o Regis, assim. Me irrita esse discurso que a nossa matriz elétrica é renovável, sabe? Por que me Ótimo, irrita, manda ver. tá? Porque, assim, eu acho fantástico a nossa matriz elétrica ser renovável. Isso me traz na mente, assim, que os antecessores a mim tiveram um papel fundamental para que a gente Uhum, chegasse nesse ponto que a gente está aqui. Entre eles, a gente pode puxar desde Getúlio Vargas, da criação da Eletrobras, a estratégia de a gente criar as grandes centrais uhum. hidrelétricas e a gente ter esse grande pulmão que são as da hidroeletricidade no Brasil, o sistema interligado nacional. Cara, isso é um orgulho gigantesco que do setor elétrico eu posso bater no peito e falar assim, cara, massa, nós somos penta. Mas, meu irmão, eu quero ser hexa, velho. Entendeu? Eu quero ser hepta. E isso, para ser hexa e hepta, depende de mim agora. Muito esforço, Então, tem que trabalhar então muito assim, ainda. cara, Aham. eu não tô preocupado. Cara, se você pega assim, toda a matriz elétrica brasileira hoje, dá o quê? 150 GB? Não lembro agora. 120, 150? Tu sabe quanto é a matriz renovável? Só a parte renovável da China, que não é renovável, a matriz elétrica da China. Ela está passando por uma transição. A matriz, a sua parte, se eu pegar toda a carga renovável da China, dá 3, 4 Brasil. Minha matriz elétrica é Ah, renovável. mas é possível fazer Eu mais. quero saber daqui para frente, irmão, o que é Ok. que a gente vai fazer. Eu quero saber daqui para frente como é que eu vou fazer para mudar. Eu não quero estar no discurso de ser só renovável, porque sabe o que está acontecendo? Daqui a Exatamente. 10, 15 anos, todo mundo vai estar renovável. E aí, o que é que eu vou ser? Vai estar um monte de pentacampeão aí. E aí, o que é que eu vou ser? Eu vou ser mais um Aham, penta? aham. E não Eu quero basta, saber né? o que. Está falando, Não não basta basta. ser renovável. Você falou de ESG antes. Tem que gerar impacto social, tem que gerar benefício para a comunidade, tem que trazer O segurança impacto para a sociedade social. brasileira, desenvolvimento. Não é E só ser renovável, né? temos que ter tecnologia. Você pega um dado da IEA, você vê lá, as empresas de desenvolvimento investindo na implantação de tecnologias. Aí quando você vê as economias em desenvolvimento investindo na implantação de usinas renováveis. Mas quando você vê assim, investimento em tecnologias disruptivas ou tecnologias renováveis, aí são os países desenvolvidos. Cara, isso para mim, com o potencial que a gente tem, com o capital humano que a gente tem, com o capital tecnológico que a gente tem, com os recursos que a gente tem no Brasil, cara, eu vou estar comprando tecnologia, eu não vou desenvolver minha própria cadeia tecnológica com todo o potencial que eu tenho no Brasil. Cara, isso não dá. Então, assim, quando eu penso, eu acho que a próxima revolução para a gente ser hexa, ser hepta no setor de energia e não ficar nessa parando aí, a gente olhar para esse outro lado, assim, dizer assim, tá, daqui para frente o que é que eu vou fazer? Como é que eu desenvolvo minha cadeia? Como é que eu penso a energia de uma forma diferente? Como é que eu atraio a indústria para vir para cá numa reindustrialização verde? Fazendo o que o mundo já fez. Hum, O Oriente Médio faz isso, a China fez isso, quer vir para cá, eu te dou energia renovável,
tua matriz de suprimento energético vai ser mais verde na tua indústria, mas vai ter que ter um sócio brasileiro aqui, ó. Vai ter que ter uma empresa brasileira. E você começa a pensar a energia como equity. Você faz um grande programa de atração de indústrias que vão usar essa energia renovável no Brasil. Se você olhar hoje, eu acho que a gente tem 150, de 120 a 150 giga outorgados já de eólica e solar no Brasil. Isso é mais do que a nossa demanda até 2030. Então, cara, eu podia estimular esse crescimento, porque hoje as usinas estão com dificuldade de sair por causa do preço do PLD que está baixo. Cara, mas o modelo está errado, gente. O modelo é como eu colocar energia como forma de equity. Então, isso é outra discussão que eu acho que dá um debate bacana, energia como equity. Mas voltando para o teu ponto sobre transição energética, que é importante, que aí no Brasil, graças à sua matriz elétrica ser renovável e etc., Já está um pouquinho à frente. 47% das emissões, quando a gente pega no Brasil, do gás na parte energética, 47% das nossas emissões é no transporte, 13% está nas indústrias. Então, quando você olha assim, você fala, porra, eu quero trabalhar a transição energética no setor elétrico, no setor energético brasileiro, ela vai passar obrigatoriamente pelo transporte e pela indústria. Então, eu tenho que ter estratégia de como fazer isso. E a estratégia vai ser através da biomassa. Aí a gente tem a estratégia de fortalecimento dos programas de etanol, combustíveis de futuro, e aí vem o biogás e o biometano. Eu estava até ontem conversando com um fundo de investimento, que eu não posso falar o nome, porque a gente estava falando sobre hidrogênio, eles queriam falar sobre hidrogênio, sobre biogás e biometano. Eu falo assim, olha, a onda do hidrogênio vai acontecer. Ela vai acontecer. Ela é inevitável acontecer. Sendo que o negócio do hidrogênio vai ser um pouquinho mais para frente. Nós temos que se preparar estrategicamente para esse momento. Então, existe uma estratégia de como a corporação, de como o Estado se prepara para esse momento. Né? E é nisso que eu estou trabalhando também hoje. Então, a gente trabalha preparando essa estratégia para preparar. Mas tem algo que é para agora, para já, que é o E o que biogás e o que é? biometano. Então, Biogás e né? biometano. Para mim, Você assim, a acha? grande bola da vez, eu acho que o biogás e o biometano é a bola da vez. Então, assim, quando você vê o Pedro Parente se movimentando, né? Quando você vê uns movimentos que envolvem o presidente da BNDES, o Paulo Guedes, quando você vê Shell, você vê toda a potencialidade da Raízen, a Energisa comprando empresa na área de biogás, Horizon. a Horizon, você começa a ver um ambiente, você fala assim, cara, é agora o momento, sabe? Aí você começa a ver, cara, todo mundo está olhando os grandes players, né? Assim, onde estão as grandes possibilidades de grandes projetos. Então, o momento do biogás e do biometano, ele é agora. Minha perspectiva, quando eu olho para o biogás e biometano, é assim, a gente teve até uma desaceleração de crescimento, né? Nesses últimos 3 anos, se você pega, você vê, dá um up, depois ele cresce desacelerado. Eu vejo que para os próximos 3, 5 anos, a gente vai ter um crescimento acelerado desse processo. A minha expectativa é que vai ter grandes blocos. Eu tenho sido procurado por alguns fundos de investimento, tenho dado suporte a alguns Ótimo. Então, fundos na avaliação de alguns projetos nesse sentido. Assim. Então, eu acho que o momento é esse, sabe? Agora, Leite, temos desafios aí, sabe? Por quê? Ainda existe muita assimetria de informação e comportamento muito, né? oportunista nesse jogo. Muito. E eu tenho medo, assim, de algumas... Por falta de conhecimento, às vezes, no setor financeiro, que possa acontecer. Isso é um risco sério, tá? Então, assim, falta de conhecimento técnico no setor financeiro, de um oportunista vir e queimar o mercado de biogás, sabe? Como se fosse Então, esse começar a risco... criar uma bolha, projetos que se toma a decisão de investir e depois não tinha base técnica, um modelo de negócio sustentável e depois gera uma descrença. Porque projetos de biogás, né, Regis, eles não são assim, né? São simples, eles são um pouco mais complexos, né? Você precisa. São vários fatores ali para pensar tecnicamente o projeto, como que vai ser a operação, como vai ser o modelo de negócio, o suprimento de resíduos que a gente usa atualmente. E por isso é muito importante ser um projeto robusto, né? Tá bem amarrado as coisas, sabe? Não é só assim, aí eu tenho um insumo e tenho quem compra.
tem toda uma função transferência aqui no meio importante. Tem. E às vezes você pega uns projetos que o cara fala assim: "Não, eu vou ter receita do biofertilizante, vou ter receita de É. venda de Uhum, biometano e tal", mas como você coloca isso, como isso é uma realidade, sabe? Será que eu consigo vender todo o fertilizante? Como eu consigo fazer isso rodar, sabe? Então, eu hoje, o receio que eu tenho para o setor de energia, de biogás e biometano, acho que o momento é esse, a oportunidade é essa, uhum, e temos que ter, a gente que está no setor há mais tempo, eu estava, me afastei na época que eu estava no Parque Tecnológico Itaipu um pouco, uhum. né? Agora eu estou voltando para esse meio, Ótimo, que nas bom. consultorias e tal. Essa é a minha preocupação hoje, sabe? Minha preocupação real é com os comportamentos oportunistas, sabe? E aí é importante, porque às vezes os fundos de investimento, as empresas têm um pouco de pressa de fechar um negócio para poder publicar que estão naquele negócio, né, que estão se envolvendo com aquele setor, porque muitas vezes é uma estratégia de negócio também mostrar uma nova atuação. Mas é bem importante isso que você está falando, tem que ter calma, né, muita calma nessa hora, porque É, demanda Leide, assim, tem fechar coisas mais bem, sérias né. do que isso, sabe? É assim, tem gente que está colocando realmente esforço e grana em algo que é água, assim, que não está bem estruturado, sabe? E na pressa, não funciona assim, é Uhum, diferente. uhum, É diferente, assim, o setor de biogás, ele tem ele é muito bacana, porque ele trabalha, né, assim, aquele negócio, né, transformar passivo ambiental em uhum. ativo Economia energético, circular e é incrível. economia Não é à toa, a gente é circular e apaixonado tal. pelo tema, né, Regis? A O gente tema é fantástico, tal, mas, a gente sabe que cada projeto ele tem sua particularidade, né. Não é tem. só botar a placa solar, vem o sol e tá resolvido, né. Tem todo tem todo um processo no biogás que torna ele, que tem que ter uma certa cautela. E aí minha preocupação, que eu acho que o momento é esse, poxa, a gente nunca teve tão propício em toda a discussão que a gente está tendo de Concordo. combustível, de transição, de energia verde, Uhum, pô, a questão do o biometano, né, ganhando uma força interessantíssima no processo, mas minha preocupação, assim, não falta dinheiro, tá, uhum. no mercado para esse tipo de projeto, não falta dinheiro, mas tá vindo muito projeto prometendo algo que não é real. E aí o que que você sugere então, vamos aproveitar isso que você está falando, como potenciais investidores ou potenciais produtores, o que que você considera que são alguns pontos básicos para serem analisados, assim? Pra não ocorrer isso, assim, para que tenha um projeto um pouco mais consistente. Olha, do lado dos investidores, que é o lado que eu tenho acompanhado mais agora, eh, cara, diligência técnica procura uma equipe, um time, com know-how, com experiência nisso, que te dê segurança naquilo que você vai colocar dinheiro. Então, assim, você tem um consultor externo a um fundo de investimento, extremamente adequado, com know-how, com conhecimento já nessa área, é fundamental para você ter segurança do investimento que vai fazer. Do lado de quem está estruturando projetos, cara, o estruturador de projeto tem que ter muito cuidado nisso, né? Porque eu vejo gente que está estruturando projetos que não é 100% da área, sabe? E isso é uma preocupação. Então, assim, cara, tu vai estruturar um projeto, busca alguém de know-how no segmento, traz para o jogo, Que entenda do setor também faz. no Brasil, né, Regis, porque também É, tem que a realidade aqui dos projetos é bem particular. cara, olha, por exemplo, vamos para uma coisa que é bem real, assim, né? O Brasil precisa de fertilizante. Sim, que a gente Ó, importa muito, né. isso é uma. O que eu vou te falar agora, isso é uma coisa tão. Eu não vou falar esdrúxula, mas chega a ser, sei lá. O Brasil Uhum. precisa de fertilizante. Eu, com biogás, no final, vou ter biofertilizante, mas eu não consigo considerar esse biofertilizante dentro da minha receita de cara. Se o meu projeto fica de pé vendendo biofertilizante, cara, isso já é um risco muito grande dentro de um projeto, de uma avaliação financeira, sabe, de investimento. Ah, se Infelizmente, se atualmente, se o projeto depender muito de biofertilizante, é um risco. é um risco. É um risco Porque alto. só para o ouvinte entender também, tem um processo, tem ainda algumas
barreiras tecnológicas, nem talvez não tão tecnológicas, mas de viabilidade dos processos de realmente secagem, separação dos nutrientes, e que esses nutrientes possam ser aproveitados da forma como o agricultor quer, porque o agricultor quer comprar o pacote, o caminhão de fertilizante, ele quer saber que tem essa composição de NPK, tanto de nitrogênio, tanto de fósforo, tanto de potássio, tanto de sais, porque ele vai plantar milho e para aquele cultivo de milho precisa dessa composição. O fertilizante, quando sai, o digestato, quando sai do biodigestor, ele sai com uma composição não padronizada. Claro que se você tiver mais ou menos um padrão de entrada do efluente, vai ter um padrão de saída, mas não é o padrão. Precisa haver uma transformação, um processo para passar a ser esse fertilizante minimamente num padrão que possa ser utilizado ou que tenha minimamente viabilidade de transporte para o entorno, né, Regis? Assim, então, você acaba ficando com um mercado muito menor se você tiver bastante líquido nesse fertilizante. Então, é uma barreira ali de operação Veja só, versus solução tecnológica mercado. já tem, né? Solução Só que tecnológica para isso já tem, tem, né? mas não se paga, certo? Porque Então o assim, fertilizante hoje a gente importa e não concorre, né, o preço. É isso? Tô falando é, de não, quê? não, é isso, assim, mas veja bem, assim, voltando para o biogás, isso é um problema, né? Sim, porque os E projetos aí, de para biogás, às resolver, vezes, colocam essa questão do fertilizante como uma cara, grande receita, né? quando eu vejo um projeto hoje, o cara trazendo assim, olha, meu projeto é esse, vai ter tanta receita de biofertilizante, eu já faço, cara, zero essa receita e vê se o projeto fica de pé. Então, tem que ter alguns cuidados, porque na hora que o investidor coloca a grana e aquilo não se realiza, você gera um grande problema, né? Você gera uma descrença de mercado, que assim, para você gerar crença de novo vai demorar, Sim. né? Mas, Esse é um Regis, problema. não quer dizer que não deva ser considerado fertilizante, que é essencial numa lógica de economia circular de produção. Mas você consideraria num segundo momento do projeto, não no Não, primeiro momento? Algo assim? se você vai utilizar o fertilizante, o biofertilizante ele tem que ser utilizado. Todos os projetos que a gente fez na Ok. época do biogás, a gente utilizou eles, Aham. certo? O Sim. que eu não posso considerar dentro de um grande projeto é que aquela remuneração, se o projeto depende da venda daquele biofertilizante, isso é um Hoje em risco. dia, isso é um risco, ok. Agora, nesse momento, isso é um risco, né? E isso é um risco, porque na hora que eu chego para um grande investidor colocando isso, que vai botar R$ 1 bilhão em várias plantas que consideram a venda do biofertilizante, você tem um grande risco do projeto não se viabilizar. O projeto como se é lindo, o biofertilizante está lá, ele pode voltar para a lavoura, mas eu falo do ponto de vista econômico, ele não se Se alguém vai pagar, viabilizar. né? Por isso, se vai pagar o É valor que você isso, está esperando na esse é o planilha, porque a ponto. planilha aceita tudo, né, Regis? O quanto Esse você é o vai. ponto, sabe, Leide? Não, a gente, assim, que o fertilizante ele é importante para voltar para a lavoura. Agora, quando a gente fala assim, eu quero pegar esse cara aqui para vender no mercado, a gente Será que tem vão que, comprar nesse valor, nessa data que eu quiser né, vender? Porque tem uma questão de demanda. eu tenho que adaptar aquele fertilizante para isso, Ok. qual vai ser a logística que eu vou Interessante. utilizar. Então, isso é importante. Esse é um ponto da análise dos projetos que você fica atento. Esse é o Tem primeiro que eu outros. atento, né? Aham. Cara, aí os outros vai por tecnologia, né? Aí tem preço de biometano que o cara coloca. Aí o cara, às vezes, ele vai colocar lá mercado de carbono. Cara, o mercado de carbono hoje, beleza, é uma possibilidade, mas e aí? Tudo isso tem que ser avaliado com bastante carinho, né? Bastante carinho, porque, na minha visão, hoje, o mercado está aquecido, tem muito projeto que se viabiliza, muito projeto está se Uhum. viabilizando hoje, no momento, mas a gente só tem que ter cuidado com quem está estruturando, se domina, quem está investindo tem que ter essa atenção de ter uma diligência técnica, e aí também tem um meio ali que é o meio da tecnologia, né, Leide? Então, assim, Uhum. nós sabemos que dependendo do tamanho das plantas, tem um monte de oportunidades de tecnologias, e a gente sabe que nesse meio também existe oportunista, né? Uhum. Uhum. Então, Sim, assim, como todo setor, também tem o biogás, né? o biogás tem, mas o biogás, assim, o setor solar teve muito isso, mas o setor solar Uhum. é mais fácil de operação. A questão é a operação. Então, É a assim, a gente operação. tem que, Aham. e aí nós do É setor, a gente tem verdade. que estar vigente agora do seguinte, de estar junto,
Assim, ó, eu vejo que tem uma oportunidade muito grande de ajudando esses estruturadores de projetos. A gente tem uma oportunidade muito grande de ajudar os grandes investidores. Leide, tem muita gente querendo investir e tem muita gente precisando de suporte. Uhum, E esse é o papel de pessoas sérias, né? Agora entrar em campo para ajudar a organizar o jogo, entendeu? E uhum, esse é o momento, porque assim, o momento sempre, mas assim, em todo o setor da economia, quando você começa a ter um crescimento e tudo tende para o biogás ter um crescimento acelerado, vai ter muito oportunista, mas isso gera uma oportunidade para as pessoas sérias também se posicionarem, né? E eu acho que, cara, esse é o momento, assim, vários fundos estão legal. investindo nisso, Leila, Uhum. vários fundos, e aí a gente tem que Bom estar saber, atento que bom, Regis. É para dar muita gente, né? suporte. Só que tem que ter um embasamento para mitigar os riscos que a gente estava falando antes de inovação, né? Exatamente, assim, mitigar os riscos, colocar as coisas num, assim, separar a paixão Entender de. quais são os riscos e aí mitigá-los. Porque, assim, por exemplo, dependendo da planta, do tamanho da planta, o cara usa o fertilizante na própria lavoura dele. Pô, Uhum, resolveu, tá ótimo. Tem o investidor em si, às vezes ele está investindo só naquele conjunto, naquele pacote de projetos. uhum, E aí o investidor que é investidor de capital, ele não tem o conhecimento técnico. Então precisa de alguém que vai lá e fala assim, olha, esse projeto aqui para ficar de pé são essas condições de contorno. Essa daqui para se viabilizar são essas condições de contorno. uhum. Porque assim, tem dinheiro e o investidor de capital, o foco dele é grana, né? Então, Sim, é retorno. né? E aí a gente tem que E, estar atento nisso. e aí, nesse ponto, tem riscos, tem, né, mas os projetos têm. Eu vejo muito assim um potencial desses projetos de biogás e biometano nesse caminho de substituição. A gente inicialmente, e ainda tem muitos projetos ligados à energia elétrica, e eu queria até a tua opinião, mas eu acredito que a gente vai continuar tendo projetos conectados a esse mundo da energia elétrica, afinal, assim, não é mais viável porque o GD mudou. Sim, mas tem muita coisa mudando, mercado livre, e cada projeto encontra seu modelo de negócio para para viabilizar isso, porque nem sempre vai ser viável numa escala para produzir biometano, e aí por causa disso vai deixar de produzir biogás. Então acho que tem que se continuar. A beleza, Você a, concorda de continuar? a beleza do biogás é essa, assim, né? Então, assim, eu vejo o seguinte, né? Vai ter muita coisa que vai mudar no setor elétrico, Leide. Inclusive essa questão de serviços ancilares. Vai ter, não vai demorar para a gente começar a ter uma discussão sobre. Não vai demorar, não. Ano que vem a gente vai ter que ter essa Uhum. discussão dos serviços ancilares. E aí, cara, isso é mais uma receita para uma planta de biogás, Por quê? Porque né? que serviços ancilares o biogás, uma planta de energia elétrica biogás gera? Cara, Para o nosso se eu ouvinte consigo saber. se a gente consegue armazenar energia, eu consigo Ah, despachar ela junto à carga de uma forma a gente diferente, armazena o dando mais frete esse biogás e dia, decide quando vai despachar. despachar. E Então, isso gera assim, essa estabilidade da rede. que é uma coisa que o setor de fotovoltaico hoje conectado diretamente na rede, não. Passou uma sombra, puf, cai a geração. O biogás dá essa estabilidade, esse tipo de serviço que é interessante. Se você pensa hoje num modelo de futurista, assim, mas não tão futurista assim, que é microgrids, smart grids e etc., Uhum. pô, o biogás tem um Biogás papel também fundamental tem. nesse processo. Ok, Aí, quando a gente fala sistemas isolados, e sistemas que eu falo também. isolados, não, final de linha e tal, o biogás tem um papel interessante nisso. Então, assim, eu acho que a beleza do biogás é que as aplicações dele pode ser tanto elétrica como térmica, que a gente esqueceu de falar da térmica, Uhum. que é importante também. Ontem eu estava falando com um cara que é produtor de suíno, que ele fala assim, eu uso biogás para energia térmica na minha produção. Então, de leitões e tal. Eu fiz, É pô, que porque legal. eu acho que essa energia térmica que o biogás substitui, gera e substitui algumas fontes, é uma energia que às vezes não é vista pelo setor como um todo. É a lenha que às vezes nem entra na conta do setor lá na matriz, né? Porque não tem, é uma comercialização ali tão direta que nem entra nos relatórios da EPE. É É, a lenha, esse consumo interno na propriedade de GLP, e gera um desenvolvimento distribuído no território, esse biogás, né, Regis, que é importante considerar realmente. A gente não fala muito de térmica, da térmica desse uso direto da térmica, né? Que também, claro, o biometano pode ser utilizado para produzir energia térmica, mas
tem uma importância, né? Tem importância. Então, assim, o biogás tem essa característica. Eu vejo que não vai parar de ter plantas de geração de energia elétrica, Ok. Nem de térmica. nem de De escala térmica. menor. Não vai E ser aí assim, vai vir o biometano. esse movimento assim, tudo que é elétrico vai virar biometano. Tem algumas empresas que estão fazendo esse movimento, é, muito também por causa da escala das coisas que ela tem na mão, né? Exato. E do estudo de viabilidade que ela tem. Então, assim, faz tudo, faz tudo parte de uma estratégia da companhia e do volume que ela tem. Agora, nem como, é como você falou, assim, nem todo volume viabiliza biometano, né? Então, Hoje, né? Quem sabe mais adiante. e esse é um ponto que é importante a gente sempre falar, né? Hoje, Hoje. né? Hoje. Porque à medida que o tempo passa, a gente tem redução dos custos, a gente vai ter algum tipo de incentivo, Exatamente. e etc. Mas eu acredito que, enfim, para mim o momento é esse. E cada vez mais, Leila, assim, tanto lá na Álvares como no meu LinkedIn, as pessoas me procuram muito, e aí são fundos de investimento, todo mundo querendo entrar nesse tema do biogás, biometano, Interessante. querendo investir já em plantas. Tem gente correndo atrás de, eu quero ter plantas para investir. E hoje o que a gente precisa é quem está estrutura, ajudar quem estrutura, Uhum, ou estruturar as pessoas sérias começar a estruturar seus projetos, e, sobretudo, ajudar quem está uhum. lá Legal. na outra ponta querendo investir, sabe? E aí, para retomar o que você ia falar, que a gente está falando tão bonito, a beleza do biogás é que pode gerar energia elétrica. Que mais? Só para a gente já Ah, ir. não, eu acho que os pontos são a energia elétrica, a térmica e o biometano, que você pode usar ele para veicular. Além disso, você tem o biofertilizante, que volta para a lavoura e tal, né? E a gente teve assim, projetos que a gente implementou lá atrás, quando eu ainda estava lá no CI Biogás, que foram interessantes. Aquele projeto da Granja Hack, pô, foi Uhum, bacana, né? Que você produzia energia térmica, fertilizante voltava para a lavoura, produzia biometano, geração de energia elétrica. Lá tinha tudo. Dentro de uma produção só, de uma fazenda só, você produzia as três formas de produção que você poderia fazer com biogás e a aplicação, obviamente, do biofertilizante. Então, legal. E Regis, eu vejo você, porque conforme o setor de biogás, eu costumo dizer que existem vários setores dentro do próprio setor de biogás, né? Às vezes a gente conversa com algumas pessoas que estão falando de biogás e biometano numa escala enorme, né? Grande escala, produção a partir de resíduos, de aterros ou de sucro energético. E aí os projetos que a pessoa traz de exemplo na conversa são esses projetos, né, de grande escala, de venda. E você trouxe alguns projetos também, além de você falar dessa escala, você também está falando bastante de uma escala menor, nessa lógica de economia circular, de autoconsumo, né, de uma propriedade rural sustentável que produz a sua energia, consome internamente, agrega valor. O da Granja Hacker era interessante porque eles usavam para agregar valor à produção de ovos. Eles até fazem as caixas, né, de venda isso. dos ovos. Então, é o biogás numa linha de agregar valor à Inovação produção, na à veia, né? industrialização, né? Inovação total na veia, né? Que eu acho que é importante a gente pensar, porque Quem, senão a gente quem, pensa só quem podia. projeto grande, grande escala em biogás, aquela coisa do vou produzir combustível, produzir biogás, produzir energia elétrica, biometano e vou vender. E não, o biogás também tem na sua beleza essa lógica de gerar desenvolvimento em indústrias, em propriedades rurais que já estão instalando, que já tem um outro foco de produção, né? É, Leite, assim, sem dúvida, assim, para mim, acho que a beleza do biogás é isso, e é isso que a gente chama de inovação. Então, essa é a grande capacidade de inovação que tem de agregar valor. É como você podia imaginar que o dejeto de uma ave poderia agregar valor na produção da caixa do ovo, o ovo que ela vai pôr, né? Isso é fantástico, legal. Incrível. É, mas quando a gente pensa assim, entendendo como o sistema funciona, e a gente tem que ter uma estratégia, né? Tipo, qual a estratégia do setor como um todo e como é que a gente pode contribuir para uma estratégia, uma coisa puxar a outra, né? Porque, assim, para eu conseguir sensibilizar
o grande mercado e conseguir sensibilizar o poder público, Uhum. eu tenho que viabilizar esses grandes projetos. Esses grandes projetos aqui, por sua vez, agora eu vou tocar uma coisa no final que para mim é Interessante. fundamental. A gente não pode perder o foco de uma coisa. Depois você me cobra aqui o foco que a gente não pode perder. Tá Mas a gente bom. tem que ter uma estratégia, tá bom? Então, assim, qual é a estratégia? Pô, eu preciso viabilizar os grandes, eu tenho que ter atenção nisso aqui. Porque esses grandes, a partir do momento que eles começam a se viabilizar dentro desse mercado, ele vai conseguir baixar preço, Ok. vai, diminuir, De vai resolver esses tecnologias. problemas de comportamento oportunista, vai resolver tudo isso. Eles resolvem, e sabe o que é o massa? Eles aguentam a porrada. O comportamento oportunista, se chegar um cara lá tentando fazer um comportamento oportunista, ele consegue absorver financeiramente, inclusive, essa porrada mais O do que um prejuízo, pequeno. né? Ele aguenta. Porque tem, É, tem corpo, assim, né? ele tem ferramentas hoje para mitigar esse risco que acaba levando custo e Ok, oportunidade, ótimo. mas ele consegue absorver essa porrada. Então, cara, se a gente está vendo que o momento é esse, cara, vamos trabalhar Ah, para viabilizar interessante. esses grandes. Uhum. Vamos criar estratégias para mitigar esses riscos. A partir do momento que eu mitigo esses riscos, eu vou criar uma estratégia aqui para reduzir o que eu chamo de custo contratual, porque eu começo a diminuir a simetria de informação, começo a diminuir os comportamentos oportunistas, eu começo a disseminar um conhecimento mais unificado dentro do setor e do mercado. As pessoas começam a entender com mais clareza as coisas e Uhum. os retornos. Então, com isso, eu vou viabilizando e criando as condições de viabilizar cada vez mais os pequenos. Porque os pequenos eu consigo colocar ele dentro de um plano safra, eu consigo botar ele dentro de uns planos. E aí, esses pequenos, eles vão navegar em cima desses. Os grandes vão conseguir absorver uma porrada que eles não conseguiriam Ok. absorver, ou que o impacto neles seria maior. Mas qual o objetivo disso tudo para mim? Né? É o Qual o foco. Qual é foco que é o disso tudo? foco? Né? Cara, assim, quando eu falo em inovação, para mim, toda a nossa estratégia tem que estar focada nas pessoas, assim. Eu tenho que entender como o sistema funciona, eu tenho que entender como a coisa roda para conseguir gerar estratégias que melhorem a vida das pessoas. Então, assim, eu preciso ver mais grandes hacks acontecer. Então, qual a melhor estratégia, entendendo como a coisa está e o momento que a gente vive, qual seria a melhor estratégia de atuar para que realmente, efetivamente, eu consiga contribuir em melhorar a qualidade de vida das pessoas, oportunizando, criando oportunidades para que mais plantas de biogás aconteçam e criando oportunidades para as empresas de base tecnológica também sobreviver, as séries conseguirem cada vez mais ganhar seu espaço, Cadeia de entende? valor, né? A cadeia de fornecimento também crescer junto. Então, a estratégia é. Minha visão assim da estratégia como um todo, assim, a gente tem que ter a visão sistêmica de tudo que está acontecendo, o momento que está vivenciando, quem pode absorver os melhores impactos e quem pode se preparar para mitigar melhor esses riscos. Então, a gente tem que trabalhar com atenção para viabilizar esses grandes projetos, estruturar esses grandes projetos, mas sem perder de foco e de mente também os pequenos. Porque, esse desenvolvimento desse mercado como um todo, ele vai acabar contribuindo também para o desenvolvimento e a mitigação de riscos, que aí vem tudo dentro de uma economia institucional. A partir do momento que eu vou viabilizando projetos, estruturando projetos, e o mercado vai entendendo melhor como isso funciona, vai ser muito mais fácil discutir venda de biometano, comercialização de mercado, e isso vai fazer com que a gente chama na economia institucional de estruturação de contratos. Então, os contratos eles começam a ficar mais simplificados, eu tenho menor simetria de informação, Hum, eu tenho menos uma massa comportamento crítica, né? oportunista, eu tenho mais massa crítica. Então, isso vai fazer com que eu consiga simplificar os modelos de negócios e aceitar melhor. Por exemplo, hoje, um banco hoje já entende como financiar um projeto de solar. Ele já tem todo o Já, modelo já na é cabeça. O biogás ele vai ter que avaliar. processo. E a Uhum. partir do momento que você começa a dominar esses projetos, eles começam a acontecer, essa coisa começa a rodar, esse custo de entendimento ele está sendo absorvido e está Entendi. sendo gerado. E o pequeno lá embaixo ele vai sofrer menos com isso. Perfeito. Então, essa é a minha visão de como a gente olha o sistema como um todo e como contribui para que todo mundo saia ganhando, sabe? Com foco nas pessoas
entregar um mundo melhor e que todo mundo tenha oportunidade nisso. Que biogás não seja biogás só dos grandes, né? Mas de todos. É isso aí. Incrível, Regis. Nossa, isso já acho que a gente estava indo para o encerramento e você assim deixa a gente termina essa parte das perguntas aqui, né, com uma mensagem linda, que é o foco nas pessoas, que acho que esse é por isso que a gente, né, vem ao mundo. Então, já encaminhando para esse encerramento, depois Uhum. dessa linda mensagem, você gostaria de deixar alguma recomendação para os nossos ouvintes? Algum livro, algum filme, podcast, série, algo que você vem vendo? Pode ser para desenvolvimento pessoal, pode ser para desenvolvimento profissional, pode ser para se divertir, enfim. Deixa algo aí pra gente. Depois a gente deixa Ah, para os ouvintes, a gente vai deixar na descrição os links, tá? tem 2 livros para mim que marcaram muito a minha vida, que é Esse Barco Também é Seu, do Michael Abrashoff, e Como Liderar a Partir do Futuro que Emerge, do Otto Scharmer, professor do MIT. Esses 2 livros, assim, sobre liderança, como conduzir times, com foco em pessoas e etc., isso para mim isso é muito importante. Moldaram muito, assim, o gestor que eu procuro ser hoje. Se eu pudesse deixar outra recomendação para todo mundo Uhum. cara, uma vez eu estava discutindo com um colega e a gente estava discutindo isso juntos, assim, batendo um papo e a gente falando assim, não, primeiro vem minha família, depois vem não sei quem. E uma coisa que eu posso deixar para você é o seguinte, ó, pense primeiro em vocês, em cuidar muito bem da saúde de vocês, pensar muito forte a mente de vocês, porque se você não estiver bem consigo mesmo, você não vai poder ajudar a tua família, tu não vai poder ajudar teus pais, tu não vai poder ajudar teus filhos, tu não vai poder se dedicar ao trabalho. Então, depois que eu conversei com o cara falou assim, o cara me falou isso, eu falei, cara, ele tem razão, assim. Então a gente tem que estar, primeiro a gente tem que pensar na gente. E aí, assim, ó, cara, pratique esporte, cuide da tua saúde. A Lady me conheceu em outra fase da vida, quando eu Uhum. tinha 100 e poucos quilos. Então, assim, cara, pensa na saúde, pensa na tua cabeça fresca, organizada, porque você estando bem, você consegue dali para frente pensar na tua família, pensar no teu trabalho, pensar no que tu pode fazer para o mundo. Se tu não estiver bem, nada vai bem. Ótimo, ótimas recomendações, ouvintes. E Regis, assim, ó, foi uma honra ter você conosco aqui nessa conversa. Obrigada mesmo por aceitar esse convite de bater esse papo com a equipe da Amplo, comigo. É incrível essa conversa, né? Partindo de inovação e a gente se aprofundou, né? Chegou no ponto do biogás e biometano e conseguiu deixar aí, inclusive, sugestões para construção de política pública, gente. Quem tá, né? Governos estaduais, nível federal, que vem trabalhando essa questão, tem conteúdo importante aqui para ideias interessantes de como construir essas políticas públicas. Regis, quer deixar algum site? Eu vou recomendar já, eu mesmo vou recomendar que vocês sigam o Regis no LinkedIn. Ele posta muitos textos interessantes, participa de eventos, então super sugiro que vocês sigam ele no LinkedIn, né? Rodrigo Regis de Almeida Galvão. Tem mais alguma recomendação de site que você queira deixar aí, fazer um Acho que não, acho que é link, isso aí. seguir? Então O que tá. eu queria também, Leide, era agradecer a oportunidade, né, de estar discutindo com você. Você é uma pessoa que eu admiro bastante. Trabalhamos juntos, a gente foi colega de trabalho e para mim sempre é uma honra ver assim todo mundo que a gente trabalhou, conviveu, estando bem, se destacando, se desenvolvendo. Eu fico muito feliz vendo você tocando a Amplo, ganhando o teu espaço, conquistando aí dentro de uma coisa que você sempre batalhou e sonhou, que foi o biogás. Então, me orgulha muito o convite, me orgulha muito estar batendo esse papo com você, me orgulha muito ter você como amiga e colega de trabalho também. Hoje não junto, mas estamos no mesmo setor. Estamos. Nossa, fico até emocionada, Regis. A gente sabe que, como dizem, né, a gente conviveu por alguns anos, né, em Foz do Iguaçu, no trabalho, e as pessoas sempre deixam marcas na nossa vida. Então, pode ter certeza que muito do que eu sou hoje, profissionalmente, pessoalmente, também tem influência sua aí, muito boas influências. Obrigada mesmo por Obrigadão, essa Ale. honra e por essa troca.
Obrigada, ouvinte, por sua companhia. Eu espero que você tenha gostado, pois esse podcast é feito para você que tem interesse em biogás e biometano. Então mande para nossa opinião, perguntas, sugestões de pautas e de profissionais que você gostaria de ouvir no podcast da Amplum Biogás. O nosso e-mail é contato@amplumbiogás.com.br. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, verifica aí se já deixou seu like. Se você está no Spotify, então marca 5 estrelinhas. Siga a gente em ambos os canais e ative o sininho. Assim, quando tivermos um novo episódio, você receberá o aviso. E lembre-se de recomendar para uma pessoa que também gosta do tema. Chegamos ao final desse episódio do podcast da Amplum Biogás sobre energia, inovação e descarbonização. Um abraço de toda a equipe Amplum Biogás. Esse podcast foi produzido pela Amplum Biogás, roteiro de Leidiane Mariani, Vanice Nakano e Renata Tomasi, edição de Renata Tomasi, Laís Moutinho e Luiz Gonzi, revisão de Vanice Nakano.